A Polícia Federal está mentindo. E eu posso provar. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Bom, vamos falar das coisas que a gente tem que falar. A gente tem muito assunto hoje, porque ontem o meu dia foi completamente parado, por isso eu tinha um monte de coisa para fazer. Era o dia que eu ia dar uma organizada na minha semana. Normalmente segunda-feira eu não tenho programa, inclusive, porque é o dia que eu dou uma organizada na minha semana nos meus afazeres, mas recebi a péssima notícia sobre a detenção do Alexandre Ramagem. Eu recebi a notícia, obviamente, pela família e pelo próprio, mas quando começou a sair na imprensa, e obviamente foi a PF do Lula que vazou para a imprensa, começou a sair de forma tudo truncada, né? Ramagem preso, Ramagem será deportado, Lula hoje falando que Ramagem vai ser deportado, a Polícia Federal fez uma operação conjunta, e muita gente caindo nisso. As pessoas às vezes têm dificuldade, porque é difícil achar boa informação. E aí eu respondo a vocês hoje, e vou explicar no programa hoje para vocês o que aconteceu. E, bom, se você está numa caverna, né, se você estava no Afeganistão sem Starlink, não sabe o que está acontecendo, o Ramagem é o ex-chefe da inteligência do Brasil, delegado da Polícia Federal, ex-deputado federal, que foi condenado no inquérito fajuto, que colocou o Bolsonaro na prisão, e no mesmo no processo fajuto, no qual dizem por aí, nunca fui notificado, que também tentaram me implicar. Então, essa pessoa, Ramagem, foi detido ontem pelo ICE, que é o nome ICE, embora em inglês seja gelo, é uma sigla que significa Immigration and Customs Enforcement, né? Ou seja, a agência de enforcement legal, não sei como é que traduz isso, a agência que faz valer, é a polícia que faz valer as leis de imigração e customs, né, que é fronteira. Então, logo isso aconteceu, essa notícia começou, como eu disse, a sair de uma forma típica dos jornais brasileiros. Um monte de informação errada, um monte de informação falsa, um monte de informação que não procede e algumas informações descontextualizadas. E eu posso colocar aqui algum exemplo, por exemplo, o G1, óbvio que a Globo sempre está na linha de frente, dizendo: cerco por SUV, esposa monitorada e passaporte cancelado. Entenda os bastidores da prisão de Ramagem nos Estados Unidos. O mesmo G1, ex-deputado Ramagem é preso pelo ICE, Serviço de Imigração. Brasil 247 também é sacanagem, João Gabriel. Após Ramagem ser preso nos Estados Unidos, governistas defendem a deportação do deputado. CNN Brasil, Alexandre Ramagem é preso pelo ICE nos Estados Unidos. E vendo essas notícias saindo da imprensa, inclusive internacional, né, já que a CNN aqui dos Estados Unidos também publicou sobre o assunto, e com muita gente falando da deportação do Ramagem em uma prisão cinematográfica e tal, o que eu fiz foi emitir uma nota no meu X, que depois foi replicada em todos os jornais, explicando os fatos como nós, que estávamos familiarizados com a questão, conhecíamos aquele momento onde eu emiti a nota. E eu vou ler aqui para vocês porque a nota é correta. Ela diz assim: sobre a suposta prisão, entre aspas, de Alexandre Ramagem, alguns esclarecimentos subjetivos. Ramagem não foi preso, mas detido após uma abordagem policial em Orlando, inicialmente por uma infração leve de trânsito e, na sequência, encaminhado ao ICE, procedimento comum na Flórida. E aí, cara, quando eu escrevi esse parágrafo, mas tem uma coisa que é desesperadora no Brasil, cara, desesperadora, é o analfabetismo funcional dentro das redações de jornais. O sujeito é um profissional de comunicação. Ele lê isso e não consegue ler o seguinte: inicialmente por uma infração leve de trânsito e, na sequência, encaminhado ao ICE. O que os jornais replicam? Paulo Figueiredo diz que Ramagem foi detido por conta de uma infração de trânsito. Puta que... O que faz com um jornalista numa situação dessa? Mas foram vários. Eu estava aqui, não sei se eu vou conseguir abrir para vocês,
agora tá aqui, ó. Figueiredo diz que Ramagem foi detido após infração de trânsito, CNN Brasil. Paulo Figueiredo nega a prisão de Ramagem e fala em detenção após infração de trânsito nos Estados Unidos. Teve também Paulo Figueiredo nega a influência de governo brasileiro na detenção de Ramagem. Foi Gazeta do Povo, até que foi bem. Gazeta do Povo foi bem. Mas eu continuo a nota. Essa é, neste momento, uma questão meramente migratória. Por que eu digo neste momento? Porque e continua sendo. A questão é meramente imigratória, não há uma questão policial. Ramagem não é procurado pelo cometimento de nenhum crime. Né? O que eu disse, e foi exatamente o que aconteceu, é que o Ramagem foi parado pelo Florida Highway Patrol, que é a polícia, para quem está aqui nos Estados Unidos sabe, que é a polícia que trata de trânsito, é a polícia de trânsito, uma polícia estadual que lida com o trânsito. Ele foi parado por essa polícia, que pediu por alguma infração de trânsito que a gente não sabe qual foi. Eles pediram a carteira de motorista dele, viram que ele estava com uma carteira que não era expirada, era uma carteira do Brasil. A carteira de motorista dele era a carteira do Brasil, carteira que você tem aí, a sua CNH. E por que ele não tinha uma driver's license americana? Porque o processo imigratório nos Estados Unidos é muitas vezes lento e as pessoas têm que esperar a documentação da imigração para poder tirar a carteira de motorista. Então é muito comum as pessoas ficarem sem carteira de motorista, já aconteceu comigo inúmeras vezes, porque na época, antes de eu me tornar residente permanente, porque estava esperando os documentos de imigração. Tá? Não é. E você pode dirigir com a carteira brasileira aqui, mas você tem um limite de quanto tempo. Eu continuo aqui. Neste momento, é uma questão meramente imigratória, porque depois que ele foi detido, foi chamado, depois que a polícia o parou, foi chamado o ICE, ele não tinha os documentos de asilo com ele, o ICE olhou o I-94, sempre faço confusão desses Is, olhou o formulário de imigração dele, falou, você está há mais do que 6 meses aqui. Aí ele falou, mas eu tenho asilo, você tem alguma documentação? Poxa, não tenho aqui, então você está a mais do que o prazo permitido, então você vai ser detido. Foi detido e foi levado para o ERO, que é a sede do ICE aqui, e onde ele está até agora. E eu continuo a nota dizendo, porém o status de Ramagem é legal. Até vi até advogado de imigração falando bobagem no post da Ludmilla. Como podem deixar Ramagem sem status? Ramagem tem status. Ramagem tem status e tem um pedido de asilo pendente, protocolado, se eu não me engano, em outubro. Na verdade, o recibo de aceite do USCIS do protocolo é de novembro de 2025. E eu digo aqui há tempos e ainda sob análise, o que lhe permite permanecer legalmente nos Estados Unidos até a decisão final do caso, que é demorada, mas tem tudo para ser deferido. A Imigrex, a empresa da qual eu sou sócio, está prestando toda a assistência à Ramagem e sua família. Nossa expectativa é que ele seja liberado o mais rapidamente possível e, no momento, não vemos qualquer risco de deportação. O trâmite do ICE é burocrático e depende da formalização no sistema do órgão para que os próximos passos sejam dados nessa direção. No momento em que eu escrevi essa nota, a detenção do Ramagem sequer constava no sistema do ICE. Então a gente não poderia nem entrar com pedido de liberação formal naquele momento. Continuo. Item 4. Extradição e deportação não tem absolutamente nada a ver entre si. E, meu Deus do céu, eu vejo tanta gente falando bobagem, inclusive o Lula, hoje o presidente do Brasil. É muito, muito sinistro, cara, comentar as coisas no Brasil, porque é jornalista analfabeto, é diretor da Polícia Federal mentiroso, é presidente que não sabe a diferença entre deportação e extradição. Cara, é um desastre, né? Um deserto mental o Brasil. Vamos lá. Como eu digo na nota, extradição é um processo político-diplomático entre estados, e é importante que você saiba a distinção, porque a gente vai tratar disso no programa de hoje. Extradição é um processo político e diplomático entre estados, conduzido nos Estados Unidos, inicialmente pelo Departamento de Estado. Então, você cometeu um crime no seu país,
o governo do seu país pede aos Estados Unidos que você, ou a Espanha, ou no caso do Oswaldo Eustáquio, ou a Itália, no caso da Carla Zambelli, pede que você seja extraditado. Aí, nos Estados Unidos, a primeira análise é feita pelo Departamento de Estado. Isso é extradição. Brasil e Estados Unidos têm um acordo de extradição. Deportação é outra coisa. Deportação é um procedimento administrativo interno de imigração. Interno de imigração. O que é deportação? Você está no país tal e você não tem a documentação necessária para permanecer legalmente nesse país. Você será, então, deportado. No caso em questão, como eu digo na nota, é exclusivamente migratório. Não há uma questão de extradição, não existe, não há discussão nesse momento sobre extradição de Ramagem. Há uma discussão imigratória. E aí eu digo, item 5, para deixar absolutamente claro, o governo brasileiro não teve qualquer participação nesse episódio. Trata de um procedimento padrão da imigração americana. Isso não tem absolutamente nada a ver com o pedido de extradição no Brasil, que segue em análise do Departamento de Estado. E esse post teve, 700 mil visualizações. E eu termino ele deixando claro que o governo brasileiro não teve qualquer participação na detenção do Ramagem. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Depois dessa publicação, para minha surpresa, eu confesso que eu fiquei surpreso nesse caso, um pouco envergonhado como brasileiro. A Polícia Federal emitiu uma nota afirmando precisamente o oposto. Quer dizer, primeiro, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou ao Metrópolis que a prisão do Ramagem pelo ICE tinha sido fruto de uma operação coordenada com a Polícia Federal do Brasil. E depois veio uma nota endossando a mentira oficialmente. Foi mais o diretor da Polícia Federal do Lula contou uma lorotinha. Não, a instituição da Polícia Federal lançou uma nota reafirmando o que ele havia dito e adicionando o seguinte: foragido da justiça brasileira é preso nos Estados Unidos com apoio da PF. Prisão é fruto de cooperação policial internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado. A Polícia Federal informa que o brasileiro condenado pelo STF foi preso em Orlando pelo US Immigration Customs Enforcement dos Estados Unidos da América. A prisão decorreu de uma cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e as autoridades policiais dos Estados Unidos. O preso é considerado foragido pelos crimes bababá. Assinam a Coordenação Geral de Comunicação Social da Polícia Federal. E aqui, deixa eu ser absolutamente categórico. A Polícia Federal está mentindo. Ontem eu tinha dúvidas a esse respeito, hoje eu afirmo de forma inequívoca. A Polícia Federal está mentindo. E eu posso provar. Porque quando eu vi isso, sabendo das circunstâncias nas quais o Ramagem havia sido detido pelo ICE, que foi, aliás, muito parecido com a situação na qual eu também já fui detido no passado, então eu suspeitei, como eu disse no Metrópolis, que a Polícia Federal estava mentindo. E veja, eu sabia por algumas razões. Cooperação internacional entre países, como eu expliquei aqui, acontece através de acordo de extradição. Se existe um procurado nos Estados Unidos, o mecanismo para a captura desse capturado é o acordo de extradição. E como é que isso é feito? Um juiz brasileiro, ou um pseudo-juiz, no caso o Alexandre de Moraes, envia um pedido ao Ministério da Justiça do Brasil, que envia, através do Ministério das Relações Exteriores, um pedido formal de extradição, obedecendo um tratado, uma lei ratificada entre os dois países, no caso Brasil e Estados Unidos, que, uma vez recebido esse pedido, ele passa primeiro pelo crivo do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que avalia se há ou não, dentre outras coisas, caráter político no pedido.
Uma vez que passar pelo Departamento de Estado, ele passa pela outra etapa, é chegar ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça tem um procurador que vai lá analisar, um promotor que vai analisar se o acordo está sendo respeitado, se os direitos constitucionais do sujeito estão sendo respeitados e, em última instância, a situação cai na mão de um juiz federal americano e este juiz federal ordena, a partir daí, a extradição ou indefere a extradição e o sujeito tem o direito de se defender. E o Brasil, de fato, enviou um pedido de extradição à Ramagem no ano passado. Só que o que aconteceu? O governo americano aparentemente sentou em cima do processo e lembre que eu disse que ele tem que passar pelo Departamento de Estado, depois ter pelo Departamento de Justiça, depois por um juiz. Ele até hoje sequer cumpriu a etapa do Departamento de Estado. E a gente vai falar mais sobre isso. Ele sequer cumpriu a primeira etapa, o pedido de extradição do Ramagem. Então, se houvesse uma cooperação, você não precisa acreditar no Paulo Figueiredo. Você pode ser uma pessoa inteligente, fazer uma reflexão e pensar o seguinte: olha, se houvesse uma cooperação internacional, ela deveria acontecer por esses canais. Pode perguntar para o ChatGPT, para quem você quiser. Tá? Só que houve uma detenção do Ramagem, como eu disse, de natureza migratória. Então, se a natureza é migratória, ela, por definição, se você usar o seu cérebro, ela é uma questão doméstica. Quem cuida da imigração é um departamento que trata de assuntos domésticos. E se é doméstico, não pode ter cooperação de outros países. Só poderia ter cooperação com o Brasil para receber. Quem cuida de lei imigratória nos Estados Unidos, no caso o ICE, ou melhor, é muito fácil você entender. O departamento que cuida de imigração é o quê? Eu vi imbecil na CNN Brasil, cara, jornalista. Eu tenho muita raiva de jornalista, cara. Jornalista no programa, a Mônica Bergamasco estava até falando direito no programa dela. Aí vem um imbecil de um comentarista que eu não sei nem o nome falando: não, porque esse é um assunto do Departamento de Estado, está deportando. Caraca, meu filho, para de falar bobagem. O departamento que cuida de imigração nos Estados Unidos é o Departamento de Homeland Security. O que é Homeland Security? É segurança doméstica. Ou seja, o nome do departamento é o departamento que trata de assuntos domésticos. Agora, então, mesmo que você não tivesse acesso aos documentos de detenção do Ramagem, aos quais, obviamente, eu tive, por conta da assistência que a Imigrex presta a ele, você já deveria ter enxergado essa mentira da Polícia Federal. Pô, peraí, teve cooperação internacional, mas não foi pelo motivo de cooperação, e a prisão foi feita pela área de imigração, que é um assunto doméstico. Então, como é que teve essa cooperação? E aí, se você lê a notícia, Ramagem foi preso nos Estados Unidos, você tem que pensar o seguinte: se nos Estados Unidos não há nenhum tipo de decisão de extradição até ele, como que ele poderia ser extraditado? Quando eu apontei a mentira, vários veículos me convidaram para dar entrevista. E eu estava, obviamente, o dia inteiro muito ocupado. Mas eu separei 10, 15 minutos do meu tempo para conceder uma entrevista ao Metrópolis, onde eu disse, naquele momento, que eu achava que o diretor-geral da Polícia Federal estava mentindo. Vejam o que eu disse no Metrópolis. Dizer que a narrativa do Andrei Rodrigues é de que é falsa, é uma narrativa mentirosa, não há nenhum tipo de colaboração com as autoridades americanas, com a Polícia Federal Brasileira, ou seja, não é uma prisão, ele não está preso, foi apenas uma infração de trânsito. Ponto, é isso. Eu estou dizendo categoricamente que eu acho que o diretor-geral da Polícia Federal está mentindo. Nós não temos conhecimento de nenhuma cooperação. Agora, isso não impede que haja uma detenção por imigração, que é normal, faz parte, outras pessoas passam por isso, é uma coisa que vem acontecendo aqui com milhares de pessoas, e uma vez que há um pedido de asilo legítimo pendente, que não foi negado, nós inclusive consultamos o sistema do USCIS, que é o órgão migratório dos Estados Unidos, e o asilo continua pendente, não foi negado, uma vez que seja esclarecido com as autoridades, a nossa expectativa é que ele seja solto o mais brevemente possível. O que existe um pedido das autoridades brasileiras de extradição, e é importante fazer essa distinção para o nosso público, Nila, porque nós temos
dois nomes que podem parecer parecidos para a audiência, mas são coisas diferentes. Uma coisa é a deportação e a outra coisa é a extradição. A deportação acontece por razões imigratórias, nunca por pedido de uma autoridade estrangeira. A extradição, esse sim, é um mecanismo de cooperação internacional entre os dois países. Até agora, o pedido de extradição, portanto, o pedido de cooperação feito pelo Brasil, não foi concedido. Pelo contrário, o governo americano sentou em cima, dá para dizer nesse sentido, porque até agora não passou nem da primeira etapa, que seria a análise preliminar do Departamento de Estado. E muitas pessoas confundem como que funciona o governo americano, há um desconhecimento muito grande na própria imprensa, e é normal, eu só acho que os jornalistas que desconhecem certo assunto deveriam evitar comentário. Eu estava vendo agora em uma outra emissora, um sujeito, uma emissora grande, um sujeito dizendo, não, porque o Departamento de Estado até hoje não concedeu o asilo do Hamas. Basicamente foi o que eu estava dizendo aqui a vocês até agora. Agora, como eu disse, nós tínhamos acesso aos documentos formais do processo de detenção do Hamas, então nós sabíamos do que se tratava. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.